Eu não sei se é só eu que sinto isso, ou tem mais pessoas que também sentem isso, mas eu tô com um temor de fazer 30 anos. Não vou dizer assim um medo, mas é aquele, parece frio na barriga, pensando que eu vou fazer 30 anos, ou seja, é metade de uma vida, bem dizer. E saber que eu ainda não tô com a vida totalmente definida, por mais que eu tenha uma vida tranquila, de certa forma tranquila, que eu digo assim, eu não tô rico quanto eu imaginava, e não é só sobre dinheiro, mas é sobre que eu tinha muitos projetos, muitos planos de ter a minha família já bem estruturada, de ter uma vida mais estável, digamos assim. Eu vou fazer 30 anos e ainda não tenho. E eu sei que muita gente não pensa assim, porque na verdade a maioria, principalmente dos brasileiros, vivem na zona de conforto, vivem uma vida mais acomodado, mais acostumado ali a estar na zona de conforto, a estar no mesmo emprego por anos. Muitas pessoas acho que nem pensam nisso, assim, sabe? Eu, quando comecei ali com meus 27 anos, eu comecei, nossa, tô perto dos 30. E agora eu tenho 29, então eu fico pensando muito, eu vou fazer 30 anos esse ano. Nossa, sabe? Já dá aquele temor. E para quem não pensa assim, para quem vive uma vida na zona de conforto, tá tudo bem. Nem todo mundo precisa pensar da mesma forma. Até não é de propósito que eu penso isso, que eu sou assim, mas eu tenho essa personalidade desde criança. Eu sempre fui um pouco ambicioso, um pouco de querer pensar além. Já desde pequeno pensava o que que eu vou ser da minha vida, o que que eu vou ter. Eu vou ser rico, eu quero ser bem-sucedido. E não sei se isso foi por causa do meu ambiente ou coisas que me influenciaram, com certeza algumas coisas na minha infância influenciaram para isso, mas eu sempre pensei, eu quero ter uma vida boa, eu quero ter uma vida onde eu seja bem-sucedido, onde eu construa, onde eu tenha uma família. E infelizmente hoje eu tenho uma vida boa, mas ainda não é aquilo que eu pensava. Eu fico, ó, já vou fazer 30 anos e a minha vida não está totalmente definida ainda. E quando eu falo sobre eu pensar assim, que eu pensar fora da caixa, eu pensar diferente, não é aqueles papos de coach que eu faço parte do 1% e. Não, não é sobre isso. É porque eu sempre tive essa personalidade, eu sempre tive isso comigo. E por um lado, isso não é algo tão bom, não. É bom, porque daí eu nunca me acomodo, mas também eu tô sempre querendo mais. Eu nunca consigo parar. Eu tô sempre com aquela dor de cabeça de que tá faltando algo que tem que, sabe? Por exemplo, eu já fui uma pessoa que passei um período da minha vida que eu não tinha carro. E, e aí eu tive o carro. Aí eu já fui uma pessoa que, assim como todo mundo, né? Morei com meus pais, com a minha mãe. Mas eu comprei o meu imóvel. Então, e aí só que eu comprei meu imóvel, eu já estava pensando, até hoje penso em comprar outro, quero um de repente diferente. E não é nem sobre questão de ser consumista, não, mas é, por exemplo, nunca o que a gente tem tá bom, a gente sempre quer mais, sabe? Por exemplo, agora o meu escritório não é na minha casa porque eu não estou com espaço suficiente, que eu tenho um filho. Então eu já estou pensando agora em me mudar para um lugar ou comprar algo que caia o meu escritório, que tenha mais espaço. Então a gente está sempre nisso, sabe? E uma das coisas também que faz eu pensar é que, poxa, vou fazer 30 anos, tá? Ó, 10 anos passa voando. Parece que era ontem que eu me lembro que eu estava com 19 na minha formatura da escola. E agora eu já estou fazendo 30 anos, vou fazer 30 anos. Ou seja, 10 anos passa voando. E se eu parar para pensar, daqui 10 anos eu já estou com 40. Olha só, 10 anos é um tapa. Ou seja, então eu tenho muita coisa para fazer na minha vida que eu ainda não fiz. Muitas coisas que eu tinha como objetivo que eu não consegui fazer, que cada vez vai se encurtando mais para essas coisas se realizarem. Entende? Então, essas coisas às vezes que
vem no meu pensamento, vem sobre isso, e eu não sei se eu sou... É um pensamento muito fora da casinha, se só eu penso isso, ou sinto isso. Mas uma coisa também que fez mudar muito meu pensamento, até porque, como eu falei, aquilo de sempre querer mais, mas hoje eu tenho uma vida mais minimalista, de certa forma. Algumas coisas já mudei muito meu pensamento. Eu consigo também ser feliz com aquilo que eu tenho, sabe? E uma das coisas que mudou um pouco isso em mim foi ser pai. Quando eu me tornei pai, ter um filho, mudou muito meus pensamentos. Eu já não penso como antes, já não tenho aquela... Sabe, parece que meu pensamento amadureceu. Parece que agora eu não penso só em mim, porque agora eu penso, na verdade, tudo que eu faço é pensando no meu filho. Então, agora também tem aquilo de eu querer mais, e eu querer mais é exatamente isso, é poder cada vez mais dar uma vida melhor pro meu filho, para minha esposa, sabe, para eles. Essa é a principal ideia de eu poder, sabe, evoluir, poder crescer, conquistar mais. Então tem toda essa questão também. E só que tem um porém dentro disso tudo. O que eu quero trazer com esse vídeo também para você? Eu não quero que você pense assim, ah, então tá dizendo que, né, a gente tem que estar sempre buscando mais, isso, aquilo, mas para ter um cuidado. Porque se a gente não tiver o cuidado, se você sente isso também, que nem eu, ou não sente, ou se você não tinha parado para pensar nisso, é cuidar também para não se tornar uma ansiedade, você criar uma ansiedade na sua vida, sabe, de começar a pensar só nisso, aí começar a pensar só naquilo que você ainda não tem e deixar de aproveitar, de estar presente naquilo que você tem no momento. Então, tenha cuidado com isso também. E hoje eu tenho muito esse pensamento, eu ainda estou correndo atrás das coisas, mas eu já mudei um pouco o meu foco, a minha ambição. Eu tive um sonho por anos da minha vida de ser um milionário, um multimilionário. E hoje já não tenho mais esse sonho. Não que eu não queira, e não que eu acho que eu ainda não vá ser. Eu acho que em algum momento eu vou ser um milionário. Eu tenho sim essa ambição, mas não, isso não é o objetivo principal da minha vida, que nem já foi, que eu queria, sabe? Hoje em dia eu quero ter uma vida mais tranquila, uma vida em paz. Eu tendo uma renda, não uma renda só, né? Mais de uma fonte de renda, porque hoje em dia viver com uma fonte de renda só não tem como. Mas ter assim um acúmulo de rendas ali que eu consiga ter uma vida em paz, sabe? Em paz, de poder viver uma vida tranquila, de poder ter uma certa liberdade, de não viver preso. Eu acho que esse é o meu maior objetivo de vida. Graças a Deus hoje eu não tenho não tenho totalmente uma liberdade financeira, não posso, tipo assim, decidir agora, vou viajar para fora do país e deu. Não, eu não posso no momento pensar assim. Eu acho que até quem é muito rico, tem gente que vive viajando o mundo, mas aí já entra outra questão. Mas eu digo para alguém que tem compromisso, que tem família, não pode também pensar assim. Então tem muitas outras coisas envolvidas. Mas eu tenho uma liberdade de tempo tranquila, eu consigo ter a rotina mais ou menos como eu projetava, mas ainda falta muita coisa, entendeu? Então, é em busca dessa coisa. Eu quero poder cada vez mais, daqui para frente, fazendo meus 30 anos, poder cada vez mais viver mais com a minha família, curtir mais, trabalhar menos. Então, para isso eu preciso criar negócios eu consiga que consigam me trazer uma renda maior e me tire pouco do meu tempo. Então, isso não é uma coisa fácil hoje em dia, somente ainda no Brasil, no país que a gente vive. Isso já é uma coisa que, ó, se a gente for parar para pensar, vai causar muita ansiedade. A gente vive num país onde as coisas estão cada vez pior. A gente está vendo bilionário, grandes empresários que estão passando trabalho, passando certos tipos de sufoco. Não que eles estão em crise, mas eles estão vendo como é que tá as coisas. Eles poderiam estar ganhando muito mais, vendo muito melhor, mas estão cada vez mais tendo dor de cabeça aqui no nosso país. Um país que é virado só em imposto, em taxa, mas enfim, esse vídeo não é sobre isso. Mas cuide também. Se você
sente a mesma coisa que eu, ou tem esse pensamento de, nossa, tô fazendo, os anos estão passando, a vida está passando, continue tendo a missão de querer mais, correr atrás. Mas também entenda, saiba viver o presente também, aquilo que você tem hoje. Ah, aproveitar sua família, viver, valorizar as pessoas que estão ao seu redor, sua mãe, pai, filho, esposa, namorada, pessoas que realmente caminham com você. Valorize isso e valorize o que você tem hoje. Talvez, não tenha o melhor carro, mas o carro que você tem hoje, valorize. Ah, não tenha a melhor casa, mas valorize a casa que você tem hoje. Eu fiz esse vídeo mais como um bate-papo, eu queria trazer esse assunto aqui pro meu canal, porque esse canal aqui é o que eu quero fazer agora, é falar as coisas que eu sinto vontade, não pensando só em crescimento, em negócio, mas também pensando em trazer coisas que talvez possa somar com alguém, ou alguém possa se identificar com isso também e compartilhar comigo. Então, se você em algum momento parou para pensar sobre isso, comenta aqui, deixa o seu relato, eu quero ouvir a sua experiência. Você sente isso também? Será que é só eu que sinto isso? Mas enfim, para esse vídeo não ficar um vídeo muito longo, eu já vou encerrar por aqui. E não esqueça, viva o presente, apesar de tudo. Queira mais, busque mais, mas saiba viver o presente. Viver aquilo que onde você está inserido, com as pessoas que você está inserido. Tá? Tamo junto. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.